O meu nome é Leandro. Leandro, Now Isso. recording. já que tu vai querer usar isso aqui para alguma apresentação, então a gente faz assim, acho que tu já tem o teu canal, se quiser te apresentar para ficar gravado, beleza. Mas se tu quiser usar, daí eu já me apresento. Então, Tá, meu nome é César, sim. sou um empreendedor. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, eu presto serviço para empresas nos Estados Unidos e em Israel. Eu atualmente, tô vendo se eu consigo migrar para cá, né? Então tô num processo temporário aqui, morando aqui, não sei até quando que eu vou ficar, se tudo der certo a gente vai ficar para sempre, mas é uma decisão que a gente ainda tem que fazer. Eu tenho um canal no YouTube onde eu tento falar um pouco sobre desde filosofia e economia, mas no entorno do libertarianismo, das coisas que eu acho interessante, que eu gosto de falar. E eu junto com alguns amigos meus, administramos esse servidor aqui, onde a gente tenta espalhar um pouco mais as ideias do libertarianismo. Eu, Tá, ok. se tu quiser te apresentar para mim conhecer, também fica mais prático para mim. Tá, Leandro, né? tá Eu ok. sou péssimo de nome. Meu nome é Leandro. Eu escrevi um livro chamado Comunismo Empresarial de Mercado, né? No qual, assim, Uhum, eu já fui libertário, né? Só que eu via, quando eu estudei o Paul Samuelson, né, um economista, eu via os problemas dali do capitalismo, né? Alguns problemas que aconteciam quanto à desigualdade de renda. E aí eu fui ler um pouco do outro lado, li um pouco do marxismo, li autores direita, da esquerda. Aí li bastante coisa e uma hora eu tive um insightzinho, uma ideia de que eu gostaria de discutir para ver a viabilidade. E aí eu uhum, discuti com alguns professores, né, lá da UFRJ, discuti com amigos, e, e aí eu escrevi o livro, né? uhum, E eu criei lá o canal, né, o canal Neofilosofia, que eu criei para mostrar para os meus alunos, né, os debates que eu ia fazer e falar sobre, né? Eu gosto de uhum, mostrar para eles debates para justamente não ter aquele problema deles só verem o meu lado, né? Eu, quando gravava vídeo, eu só estava mostrando a minha opinião. No debate, é, tem a opinião da outra pessoa também. Então, agora eu tô, eu me deparei com a ética argumentativa que eu não conhecia. uhum, É, embora eu já tenha sido libertário, eu não conhecia a ética argumentativa. E aí eu gostei muito, só que eu vi um problema ali, né? E aí agora eu tô entrando bastante nessa questão. Tô tentando escrever um artigo, né? É, e estou tentando colocar no próximo livro que eu estou fazendo. Aí eu estou querendo uhum. colocar Qual vai ser o a próximo parte livro? ética. Eu tô Qual querendo, que vai ser o foco, o assunto do teu próximo livro? vai ser sobre a ética do, do, do comunismo empresarial de mercado, né? Do Uhum, porquê que o Estado pode ser, pode ser legitimado, né, uhum, de como o Estado pode ser legitimado, utilizando inclusive argumentos da ética argumentativa. Tá? Pô, as pessoas, quando falam isso, ninguém acredita que isso seja possível, mas eu pretendo mostrar que eu posso. É, e falar mais sobre a viabilidade das empresas do comunismo empresarial de mercado, né, que uhum. são empresas autônomas, né?
E aí eu tô Sim. focando mais Eu nisso. lembro que tu me comentou que a gente chegou a conversar um pouco pelo chat, e que tu me comentou um pouco das ideias que tu defende, e eu ia tentar fazer um stillman, tentar explicar pra ti o que eu entendi, e daí tu me disse se eu entendi corretamente o que tu defende. Sim, Que uma das coisas que tu comentou é que tu vê dentro da organização natural do capitalismo, das empresas, do empreendedorismo, uma coisa boa, que produz resultados positivos para a sociedade, mas que tu acha que esses resultados poderiam ser amplificados se o processo fosse otimizado, no sentido de que se as empresas reaplicassem todos os lucros delas de volta nas próprias empresas para fazer as empresas crescerem, então a capacidade dessas empresas de gerar benefícios para a sociedade ia ser aumentada exponencialmente. Essa é a tua visão, certo? sim. Ok. É, Tendo em vista isso, então o que eu penso dessa ideia? Tem uma parte da economia, né? Não toda a economia, na verdade, que é porque a economia fundamentalmente são pessoas, né? A- Ações econômicas são ações humanas, né? Economia nada mais é do que o resultado das ações de pessoas dentro da sociedade, né? Eu, se eu estou no meu emprego agora, eu estou trabalhando, estou gerando recursos, né, para a sociedade. E esses recursos me retornam no formato de salário, né? Eu sou pago por gerar esses recursos através do salário. Então, estou produzindo alguma coisa. Se eu não tivesse trabalhando agora e tivesse ah, optando por ocupar meu tempo com outra atividade, por exemplo, um passeio no parque, bem, essa também é uma ação econômica, porque eu escolhi, em detrimento de gerar recurso, não gerar recurso. Né? Ou, na verdade, porque toda ação consome recursos, porque eu tenho que comer, tenho que me alimentar para continuar vivo, né? Tenho que respirar para continuar vivo, então eu estou fazendo um processo que consome recursos, somente, mas me gera alguma coisa, né? Me gera algum benefício pessoal. Então, todas as escolhas humanas que a gente faz, todas as ações humanas que a sociedade faz, são ações econômicas, no final do frigir dos ovos. Então, o que aconteceria o que acontece na dinâmica de mercado, né? Que eu crio uma empresa, sempre, porque o meu objetivo é gerar lucro para mim mesmo, é gerar alguma coisa, e lucro não necessariamente é financeiro, né? Por exemplo, é lucrativo para mim fazer um passeio no parque, mais do que se eu optar por fazer isso, mais do que é trabalhar, porque eu escolhi fazer isso. Então eu vejo mais valor em passear no parque do que eu veria valor no dinheiro que eu ganharia de outra forma. Valor, quando a gente fala de lucro, a gente não está falando necessariamente de dinheiro. Então, o que é lucro para cada pessoa diverge. Então, para mim garantir a maximização dos benefícios para uma sociedade, eu não posso determinar objetivamente que essas pessoas devam se organizar de uma determinada forma, conseguir os benefícios. Até porque, se a gente olhar por uma ótica bem pragmática, eu me torno muito mais produtivo se eu invisto uma parte do meu dia em atividades como exercício físico e algum entretenimento. Quanto menos entretenimento eu puder fazer, melhor. Mas alguma coisa para espairecer, para pensar, nem que seja nem que o entretenimento seja dar uma caminhada em volta da quadra, que também conta como um exercício, e eu tento juntar essas coisas para maximizar os meus resultados, né? Se eu não fizer essas coisas, a minha capacidade produtiva diminui. Então, mesmo que eu tivesse focando em maximizar os resultados produtivos da minha vida, eu ainda assim estou fazendo atividades que aparentemente não são maximizadoras dessas características, por exemplo. Então, se tu diz que todos os lucros de uma empresa têm que ser aplicados de volta nessa empresa, não necessariamente o resultado vai ser positivo. Ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, mas a tendência das coisas é que ele seja negativo. Por que a tendência das coisas é que ele é negativo? Porque ele não está sendo alocado de maneira natural, de maneira a maximizar os objetivos pessoais de cada pessoa, certo? Ele não está satisfazendo as intenções. Esse é um dos aspectos econômicos dessa posição. O aspecto ético, que nem
que a gente estava falando, que eu acho que a gente nem precisa entrar muito em detalhe, mas se tu prefere, a questão ética é que para mim tomar essa atitude, eu tenho que ir contra a autonomia dos indivíduos, né? O indivíduo tem se eu querer, ele quer fazer isso ou quer fazer aquilo, e desde que ele não vá contra a autonomia dos outros indivíduos, tudo bem. Ele quer passear com o cachorro dele no parque? Tudo bem. Ele quer jogar o cachorro dele para morder outras pessoas? Não tá ok. Tá? Porque ele está invadindo a autonomia das outras pessoas. As outras pessoas estão sendo impedidas de fazer aquilo que está na capacidade delas por causa da influência de uma terceira pessoa direta, né? Sim. E eu não posso também distorcer isso e pensar que vai funcionar. Por exemplo, não é o caso de, eu não te dei dinheiro, portanto tu não conseguiu fazer as coisas que tu queria. Não, eu não tenho que te dar dinheiro para te fazer as coisas que tu gostaria, né? Então, as coisas que tu gostaria de fazer, elas só podem ser atingidas através da tua capacidade, né? Eu não posso exigir que os outros me deem alguma coisa para mim atingir as minhas vontades. Eu só não posso te impedir de fazer as coisas que tu gostaria, né? E impedir, no caso, seria uma violação de propriedade, por assim dizer. Eu não posso te destituir das tuas coisas, eu não posso te tocar, eu não posso tomar a tua propriedade, que é constituído como roubo, assalto e roubo. Então, eu só posso fazer essas coisas caso tu me dê consentimento, que é uma coisa, assim, a gente tá falando do óbvio, né? Porque, assim, pessoa na tua casa, ela pode entrar na tua casa. Então, mas quando a gente começa a olhar nos detalhes e começa a explicar o que essas coisas são, fica estranho, mas fica pelo menos o framework fica evidente. Então, quando uma pessoa está entrando na tua casa, tu tá convidando ela, tu tá consentindo com aquela ação, não tem problema. Quando uma pessoa entra na tua casa sem teu consentimento, é uma violação. Então, esse é o paradigma que acaba sendo violado, esse é o fundamental do porquê que seria errado fazer esse arranjo de mercado, mas não precisa, como eu disse, não precisa nem entrar nisso. Esse arranjo de mercado não é nem eficiente. Se teu objetivo é ser eficiente, esse não é o maximizado. Entendi. Posso falar? Claro. Tá. Se tu quiser me interromper em qualquer momento, só me interrompe. Isso não é um Não, debate. não, só queria saber se você concluiu já essa parte aí do seu Qual foi o pensamento. raciocínio? Aham. Tá. Quanto à questão da economia, eu, o que eu vi foi o seguinte: o Paul Samuelson ele demonstrou que as grandes empresas, principalmente, elas não são mais, elas não são mais. Prefere que eu cite os autores quando eu esteja me referindo a alguma coisa? Se Se isso você te ajuda, eu posso citar eles. puder, ajuda às vezes a tentar entender Ótimo. a definição deles, né, e tal. Dentro dos autores que eu citei, é bem básico. É a literatura do Hans Hermann Hoppe e na parte de ética, do Hans Hermann Hoppe, do Rothbard, e tu pode ler até a Bastiat, se tu quiser, e o Lysander Spooner. Esses caras falam entre outros mais modernos, mais menores, né? Esses são os fundamentais. E dentro da parte econômica, todos, basicamente, da escola austríaca vão te dar a fundamentação dos blocos, mas os fundamentais são o Ludwig von Mises, que tu pode ler também conteúdo dele no próprio Rothbard, né? Mas o grande corpo de trabalho da economia que eu citei é do Ludwig von Mises, mas tu vai encontrar também pedaços, blocos que o Mises construiu em cima, desde lá de Kant e a parte a priori do argumento dele, e também de outros austríacos como Bombaverk e Karl Menger. Então essa é a literatura que eu citei. Entendi. É, Desculpa desse, dessa tangente. Pode seguir. tá, tá ok. Então, quanto à questão da economia, o Paul Samuelson, ele comprovou, né, na minha visão, ele comprovou que as grandes empresas, elas não são, elas não são dependentes do empreendedor, né, é, como são as pequenas empresas, né, as microempresas, elas são normalmente totalmente dependentes do empreendedor como administrador, mas as grandes empresas
elas já tinham administradores profissionais. Então, quando você pega as empresas que são sociedade anônima, por exemplo, os donos nem mesmo não entram na empresa, não conhecem a empresa. Às vezes o cara tem ações em várias empresas que ele nunca pisou. Então, Uhum. o Paul Samuelson é, deu a base para ver que a pessoa, a empresa pode ser totalmente funcional, como é no capitalismo, sem precisar de ter um empreendedor dono ali buscando. Basta O que você que é um colocar. empreendedor? É o cara que vai buscar é, vai buscar criar a empresa e buscar manter o lucro da empresa para ele, né? Porque ele quer o lucro para ele, o empreendedor, né? Todas É, as pessoas querem lucro para si. sim, Isso é fundamental. Nenhuma pessoa interage ou age sem buscar um lucro para si, que nem eu falei antes. A ação uhum, humana pressupõe uma busca da redução do desconforto. O que que esse desconforto é? Indifere. Ah, sim, essa definição do empreendedor é uma pessoa que vai buscar o lucro, né, ou buscar um desconforto, a redução do seu desconforto, quer dizer que todos os indivíduos são empreendedores. Acho que essa definição não é a que tu está procurando. tá. A definição que eu estou usando de empreendedor, no caso, é o dono da empresa, né? O dono do capital, que o Marx chamava de dono do capital, né? Certo. É, e é o cara que ele vai querer exigir o lucro, porque, por exemplo, já existiram propostas aí socialistas que a ideia era justamente você colocar a empresa sem ter um- uma necessidade de lucro, né? Ou cooperativas. Essas ideias eu acho que foi comprovado historicamente todas as que foram tentadas que elas não funcionam, mas a ideia no comunismo empresarial de mercado é que o Estado crie empresas ou compre empresas e coloque no estatuto da empresa que a empresa deve dar lucro e os administradores são responsáveis diretos pelo lucro. O Isso administrador dando lucro, tá numa, o administrador. colocar isso no estatuto. Não é necessário tu dizer isso para nenhuma pessoa, na verdade. Que nem eu disse. Se tu largar uma pessoa no meio do mato, ela vai escolher. Ah, de duas uma. Ou ela vai escolher fazer as coisas que ela quer para reduzir o desconforto dela, seja lá o que ela pensa que é desconforto. Se ela acha que ela poderia ter uma vida melhor se ela construísse uma cabana, ela vai construir uma cabana. Se ela acha que ela poderia ter uma vida melhor simplesmente sentando ali e perecendo, ela vai fazer isso. Então, tu não precisa dizer para as pessoas o que elas devem fazer para reduzir, para buscar o lucro pessoal delas. Elas vão fazer isso naturalmente. Sim, As pessoas fazem isso naturalmente. Então, se tu deixa as pessoas se organizarem naturalmente em grupos, e por que que elas se organizam em grupos, em empresas, né? Digamos que tu tem uma ideia, mas tu não tem os meios, né? Tu não tem a competência para executar. Mas tu tem a matéria-prima, por exemplo, que muitas vezes é dinheiro. A matéria-prima, às vezes, é o capital inicial de um desenvolvimento. Então, é interessante para mim trocar contigo, né? Ou até uma coisa mais simples ainda. Eu sei fazer um material, sei lá, arroz, e tu sabe fazer feijão. Só que se eu parar para fazer feijão, eu vou perder minha capacidade produtiva de arroz, porque eu produzo arroz muito mais rápido do que eu produzo feijão se eu me especializar naquilo, né? É a mesma coisa, eu sou desenvolvedor de software. Se eu tivesse que plantar minha comida, eu não ia ter tempo para ser desenvolvedor de software. Eu sou desenvolvedor de software porque desenvolver software paga muito mais e é muito mais vantajoso, então, eu trocar no mercado para comprar os bens que eu dependo para fazer esse trabalho, que é desenvolver software. Então, a criação de uma empresa nada mais é do que essa associação, às vezes um pouco mais apertada, um pouco mais próxima, né? Porque ela é no dia a dia, ela é continuada ao longo de um período, desse período em que o contrato de trabalho está estabelecido,
né? Enquanto uma troca, por exemplo, quando tu vai no supermercado, ela é mais pontual, tu vai uma vez por semana, ou então tu vai esporadicamente num grande mercado comprar um item, um eletrônico, uma TV, alguma coisa, então é mais esporádico. Mas as trocas diretas de um contrato de trabalho é apenas uma troca. Tu apenas está trocando uma coisa por um token, né, uma representação que vai te dar acesso a outros bens. Poderia ser ouro, poderia ser dinheiro. O token que vai representar esse valor não realmente interessa. Mas fundamentalmente todos os parceiros que estão interagindo nessas transações, e isso é fundamental, todas as trocas só acontecem voluntariamente quando ela é benéfica para ambos os lados. Se eu tenho uma coisa que tu quer e tu tem uma coisa que eu quero, a gente só vai trocar se essa troca for mutuamente benéfica. Senão a gente Sim, não vai fazer. aí você entra Então, justamente se num as pessoas ponto estão se que. associando para formar uma empresa, para formar ou uma pessoa conseguiu estabelecer uma infraestrutura onde ele consegue pagar outras pessoas para executar uma determinada tarefa dentro de um determinado escopo, é porque esse arranjo é o melhor arranjo que eles encontraram. Porque eles não conseguiram pensar eles mesmos num arranjo melhor, ou porque esse é o melhor arranjo que eles têm. Sim, Nunca as coisas funcionem dessa forma. Isso não é que nem Marx disse, e esse é o erro do Marx, tá? O Marx disse que isso é espoliação, o empresário ganhar dinheiro em cima do trabalho dos trabalhadores é uma espoliação, é um roubo. Por que o Marx está fundamentalmente errado nisso? Quando o Adam Smith propôs o valor trabalho, né, que existe um valor intrínseco numa mão de obra, ele estava na qual, nesse conceito que o Marx baseou a mais-valia, né, que então, já que existe um valor intrínseco na mão de obra, e a partir dessa mão de obra, o dono da empresa extrai o lucro, né, então esse lucro é inerentemente roubo desse valor trabalho. O erro nessa ideia é que o valor trabalho não existe. Valor é fundamentalmente subjetivo. Não existe um valor fixo para uma mão de obra. E como é que isso fica evidente? Pela lei da oferta e demanda. Se eu tenho muito de uma coisa, se eu tenho uma maçã, bom, essa maçã para mim, só tenho uma maçã, é tudo que eu tenho. Essa maçã para mim é minha refeição, é a minha sobrevivência. Se eu tenho 16 mil maçãs, eu não consigo comer antes delas apodrecerem. Então elas têm menos valor para mim. Né? Gradativamente, quanto mais de um item eu tenho, menos valor ele tem, utilidade marginal. Então, o valor de cada item é subjetivo. Por exemplo, o volume que eles têm, mas não só isso. E ele é interpessoalmente subjetivo, porque o valor de maçã para mim é diferente do valor de maçã para ti. Então, quando a gente entende que os valores são todos subjetivos e cada pessoa tem uma valoração dos bens diferentemente, isso quer dizer que as trocas são possíveis. Porque tu tá valorando mais uma coisa e eu tô valorando mais a outra coisa. E essa transação faz com que ambos agora estejam melhores. Isso quer dizer que, assim como a compra da mão de obra efetuada pelo empresário, digamos assim, ele está comprando a mão de obra dos trabalhadores. Essa é uma troca mutuamente benéfica. A venda do produto também é uma venda onde a venda do produto é mutuamente benéfica para o comprador do produto e para o vendedor do produto, que é o empresário. Mas o empresário não tem controle sobre nenhum dos dois preços. Ele não controla o preço, ele não controla o valor que ele paga para os funcionários. Por quê? Porque o valor que os funcionários recebem é sujeito à demanda de mercado, ou seja, se ele tá oferecendo um salário por uma vaga de desenvolvedor de software de R$500, ele não vai conseguir funcionários. Por quê? Porque todo mundo ganha mais do que isso já. Entendeu? sim. Então ele não vai conseguir contratar. Então, o valor que ele vai pagar, o mínimo que ele vai pagar, depende do mercado. Ele não consegue regular isso, ele não consegue determinar. E quanto que ele vai vender o produto que ele está produzindo? Ele só vai conseguir vender a um preço igual ou menor ao mercado, ao que o mercado decide. Então ele também não está decidindo o preço de venda. Ele não tem controle sobre o salário, ele não tem controle sobre a venda. A única coisa que ele tem o controle sobre é estar fazendo essa transação na hora certa e no momento certo. Ele está no lugar certo de conectar a mão de obra à demanda de mercado do produto. O lucro dele
vem dessa característica, de fazer a coisa certa, ou seja, de atender uma demanda de mercado. Essa é a característica que ele tá tirando o lucro dele. Ele não tá tirando o lucro dele do funcionário, ele não tá tirando o lucro da venda. O lucro dele vem de prover um resultado, de conectar um recurso a uma demanda. Então, fundamentalmente, esse cara não é malvado. Esse cara, na verdade, ele tá fazendo um bem para a sociedade. Sim. No caso do comunismo empresarial de mercado, eu busquei conciliar essa ideia porque realmente essa noção da escola austríaca faz todo sentido, porém ela leva a grandes problemas, por exemplo, de desigualdade, porque a desigualdade de renda ela ocorre porque o dono da empresa ele vai tirar o máximo de lucro que ele puder para ele e vai pagar o mínimo que ele puder pro Então, funcionário. ele puder. Não, o Aí que tá. mínimo que Ele ele não puder. consegue pagar o mínimo que ele puder. Não é o mínimo que Ele ele paga, quer. Não é o mínimo que ele quer, é o mínimo mas que ele puder. Assim, se alguém está pagando 2.000, claro que ele não vai poder oferecer 1.000, mas ele vai oferecer 2.100, não vai ter uma igualdade entre o trabalhador e o dono da empresa, numa empresa lucrativa. O dono da empresa, por puder, exemplo, é predicado na voluntariedade, certo? Ele não vai pagar menos do que o funcionário aceitar, certo? sim, tá. Tá, então Exatamente, ele não vai funcionário pagar tem que menos aceitar que o. pra fazer. Então essa é uma associação voluntária. Isso quer dizer o quê? Que o funcionário optou fazer isso, porque dentre todas as outras opções que ele tinha, essa era a menos pior. Essa era a que fazia ele aumentar o estado de satisfação dele ao máximo, ou dentro das opções dele. Sim. A alternativa a esse cara não contratar, ao empresário, em não contratar o funcionário, é o funcionário não ter emprego, ou ter emprego que paga menos, ou ter emprego onde ele trabalha mais. Essa é sempre a alternativa. A alternativa à não existência de um empresário contratando um funcionário é um salário menor, uma profissão mais difícil, ou a ausência de um emprego. Uhum. Outra coisa que é legal, a distinção entre corporativismo e capitalismo, tá? Isso é uma coisa que o Marx estava certo, eu só acho que a terminologia que a gente usa hoje acaba confundindo as duas coisas. Aquilo que a maior parte das pessoas aponta como capitalismo hoje é o modelo atual de mercado, né? O que a gente enxerga hoje na prática, não é capitalismo. Por que eu digo que não é capitalismo? Capitalismo não é aquilo que o Marx descreveu, porque o Marx estava descrevendo uma coisa que era expoliação. Essa expoliação através de trocas voluntárias, né, de associações voluntárias, não existe. Pelo que eu disse, né, não existe mais-valia, não existe valor-trabalho. Fundamentalmente, o valor é subjetivo. Então, o que acontece é que capitalismo, a gente entende, então, que capitalismo são as trocas voluntárias, as associações voluntárias nesse sistema, nessa sociedade. O que a gente tem hoje não é isso. Por que não é isso? Porque tem empresas que elas têm capacidade de influenciar o que o governo faz, né, a ponto de dizer que o governo tem que estabelecer certas leis que beneficiam essas empresas, ou que eximem essas empresas de seguirem a lei. Toda vez que uma empresa ganha um direito, ela ganha esse direito em detrimento do direito de todos os outros cidadãos daquela sociedade, daquele país. Sim. Então, quando o governo vai lá e diz, a Vale do Rio Doce agora tem isenção fiscal, ou tem um benefício fiscal, né, ela ganha dinheiro para consumir água. Isso quer dizer que todos os pagadores de impostos agora estão pagando pelaquela empresa. Então, isso não é capitalismo. Sim. Porque eu não decidi voluntariamente participar desse sistema. Eu não escolhi pagar para Vale do Rio Doce. Né? Eu não escolhi pagar para as grandes corporações. Então, isso a gente chama de corporativismo. Um sistema que a gente opera hoje internacionalmente é basicamente isso, corporativismo. As pequenas empresas não conseguem pagar para comprar os políticos, então elas são essencialmente capitalistas, né? Porque elas não têm opção, elas são coagidas pelo governo, claro, para pagar impostos, elas não têm opção de não pagar, e esses impostos são revertidos em
que nem o Rafael usa esse termo, que é o sistema de bem-estar empresarial, né? É conceder isenção para grandes corporações e passar lei que impede dumping, que impede a concorrência, né? Por Sim, que essas leis que eles passam, que é para regular, proteger o mercado, são na verdade o contrário, são para cartelizar? Vamos pegar um exemplo grande da Anatel. A Anatel, ela não está defendendo os interesses dos consumidores, como a proposta que ela tem. Leis, porque se essa fosse a premissa da Anatel, ela não colocaria uma lei que impede que novas empresas surjam no mercado, né? Ela não limitaria as empresas dentro do mercado a concessões. Por quê? Porque o bom para a pessoa que quer comprar é ter opções, né? Quanto mais opções, melhor para ela. o Quando tu interessante limita, é tu que limita as pessoas de ter eu opções, tive tu que tá usar. dizendo que essas pessoas não podem ter concorrência. Sim, tudo isso eu utilizei no livro. Isso daí é uma parte até da crítica ao capitalismo, que eu vejo como que o capitalismo acaba levando a esse modelo corporativista, porque umas pessoas vão ficando muito ricas e elas não querem continuar concorrendo e aí elas vão e compram os políticos. Aí, é claro, Uhum. você pode me dizer, ah, não, no modelo em que isso daí só acontece no modelo em que existe políticos. Tá, isso aí é outra questão. Mas sobre as questões que você colocou, é o seguinte, o lucro ele leva à desigualdade, É né? justamente o que eu defendo, inclusive, tá? Só para deixar claro, é justamente o que eu defendo. Eu defendo justamente que o problema não é o alinhamento dos incentivos capitalistas, o problema é o alinhamento dos incentivos do Estado. Sim, O Estado causa isso. sim. Agora, assim, vamos lá, o lucro ele leva à desigualdade, né? Porque você, como um empresário, você vai querer extrair o máximo de lucro que você puder. E todas as Aí, pessoas no, querem isso. Mas por que isso é fundamentalmente errado? Ruim. não é que ele seja fundamentalmente errado. A questão é a seguinte: isso leva à desigualdade, né? Por Leva que a desigualdade alguns. é uma coisa ruim? Isso, tá. Aí é outra questão. Aí já é a questão de ética é, não, na verdade, essa não é ainda a questão de ética. A questão da desigualdade ser ruim, ela é o seguinte: ela leva algumas pessoas a poderem ter acesso aos bens e outras pessoas não terem acesso a bens. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um câncer e o cara é rico e a cura para ele custa 50 mil. O pobre vai morrer e o rico vai sobreviver. Uhum. Esse tipo de problema, além dos problemas sociais, né, de criminalidade, de favelização. Deixa eu explorar um pouco essa ideia de alguns terem coisas e outros não terem. Tu concorda comigo que todas as pessoas elas nascem no estado de miséria total e que caso elas não hajam para sair desse estado de miséria ou que alguém haja por elas para saírem desse estado de miséria, elas morrem? Sim, se Que o alguém. estado de natureza do ser humano é nascer pelado, sem nada e Sim, vulnerável, pronto para morrer? de todos os animais, com certeza. Ok. Então, a natureza nos impõe essa condição. Isso não é uma condição que a sociedade criou artificial. A- e tu também aposto que concorda que é inerente de ser um indivíduo ser diferente de todos os outros. Sim, Que cada pessoa dentro de uma sociedade é único. Ok. Quer dizer que se todos nós nascemos nas mesmas condições de a mais abjeta pobreza, e que nós só conseguimos sair dessas condições pelas nossas próprias ações, e a nossa capacidade de atingir resultados é determinada pelo quem nós somos, e cada pessoa é diferente, é inevitável que cada pessoa atinja resultados diferentes. sim, A gente resete hoje toda a humanidade, né? Tira todos os ricos e todas as pessoas nasçam novas agora. Como é que vai ser em 10 anos? Vai ser todo sim. mundo igual? Com Não, vai ser certeza todo não. mundo diferente. Justamente. E Então, só, só então, que então isso daí. essa distinção entre riquezas é inerente da Sim, sociedade. Isso não é uma coisa causada.
Inclusive, eu digo É mais, inerente é à necessário. sociedade capitalista. Agora, É, sim, se você só um analisar pouquinho, o só um pouquinho. É necessário que seja, que exista essa distinção, é necessário que exista a, a, a desigualdade, porque como que tu vai equalizar essas pessoas? Tu não tem como causar essas pessoas a serem iguais, elas são diferentes, elas nascem diferentes, sim. ok? Então tu tem que proibir elas de fazer certas coisas, Não, certo? não, assim, no Porque modelo se que tu eu se tu proponho, não proibir alguma pessoa de trabalhar, digamos que essa pessoa trabalha mais do que todas as outras. Se tu não proibir ela de trabalhar, ela vai ser mais rica. Então tu tem que não, impedir a mas autonomia assim, dela. no modelo que eu proponho, a lógica é a seguinte: você, Como é que tu faz aí essa pessoa para essa pode, pessoa não todas ser as mais rica pessoas que as outras? podem trabalhar, todas as pessoas podem buscar Uhum. serem ricas, só que o Estado estaria comprando as empresas lucrativas e criando novas empresas De dinheiro, lucrativas, que com o Estado. estatuto de que o administrador só vai se manter na empresa se a empresa der lucro. A empresa não Da dá onde vem o lucro, dinheiro para esse Estado comprar? Vamos lá, imagina de novo. dos impostos. Resetou tudo, tá? Resetou Aham, tudo. Todas as pessoas nasceram agora, têm todas a mesma idade. Algumas trabalham mais porque são mais dedicadas, outras trabalham menos. Já está se gerando um gráfico de desigualdade imenso, sim. né? Porque a capacidade produtiva de indivíduos varia dramaticamente. E então tu já tem em 10 anos pessoas bem ricas e pessoas que não são nada ricas, que estão praticamente no mesmo nível que elas nasceram, ainda sem roupa. Sim, Morreu, porque a gente só sobrevive fácil hoje porque a gente tem uma infraestrutura imensa que a sociedade construiu ao passar de milhares de anos. Ok. Como que tu tira dinheiro dessas pessoas? Como que o Estado vai lá e compra riqueza dessas pessoas ricas? tá. É, Disse de através impostos. dos impostos, com certeza. Impostos. Isso, através dos impostos. Quem paga os impostos? Só, é a população, né? A Mas população. então tu tá dizendo que tu tem que tirar das pessoas. Aí é que tá. Aí eu vou entrar no argumento da ética, né? Porque o que que eu estou utilizando a ética para basear que isso não é um É roubo, tirar das né? pessoas, é impedir que elas atinjam os resultados. É Não, proibir elas de elas buscar a podem, sua autonomia. elas podem buscar, só É uma que violação da tem que autonomia do pagar indivíduo, então. impostos. Pagar imposto não Autonomia. impede a pessoa de ser rica, não impede a pessoa de. Não, é uma É, proibição. Tu tá proibindo a pessoa de fazer aquilo que ela pensa que é o melhor pra ela. mas É uma aí que proibição. tá. Eu acredito que pagar Ela não imposto, é no caso, é não só ético, legítimo, como é necessário para existir ética. Eu vou explicar o porquê. No, deixa eu colocar deixa eu colocar dessa forma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos por cento vai ser o imposto? não, aí eu não sei. Aí é uma questão política, né, de chegar a Digamos que seja esse. 1%. Sim, Digamos que seja 10%. sim, Se eu tomar 100% do teu dinheiro, isso é escravidão, né? sim. Talvez, não, depende. Se eu Se tomar todo tomar o teu 100% trabalho com e se eu certeza. disser o que. Sim. Ok, isso é escravidão. Se eu tomar 90% do teu dinheiro, isso é escravidão? É uma exploração. Dependendo se o dinheiro está sendo devolvido para você, não. Agora, se o dinheiro Não, está peraí. sendo usado em benefício de outra Se um assaltante pessoa, chegar te e colocar. excluindo, Se um assaltante chegar e colocar uma arma na tua cabeça e disser, me passa R$ 50. Aí tu entrega R$ 50 pra ele. E ele te entrega um produto no valor de R$ 50. Isso não é roubo. isso é Então, roubo. é na Isso é tua. roubo. Bom, Agora eu vou explicar então o porquê. se isso é roubo, não importa o que é devolvido. O roubo está em tomar sem o consentimento. Exatamente. Então se impostos são tomados sem o consentimento, então eles são roubo, Sim. Agora eu vou certo? explicar o porquê que E não importa se é 1%, se é 10%, se é 50%, eles são roubo. mas eu O vou que explicar o torna o porquê que é imposto não diferente. roubo é a Aham. voluntariedade, é tu optar por pagar. Agora o Só imposto que, daí, e para todas as pessoas optarem por pagar e para, portanto, resolver o problema da puxa, fugiu o nome, da diferença entre faixas entre renda,
né? Para te resolver essa distinção, tu vai ter que impor isso nas pessoas, porque se uma pessoa que é rica escolher não pagar, ela vai continuar Sim, vai ter rica. que impor. Mas olha só, qual a Tu justifica diferença essa entre imposição. imposto e roubo? Eu vou justificar agora. Ok. É o seguinte, eu utilizo o princípio da, por exemplo, iniciando com o axioma da ação, né, a praxeologia, né, a ética argumentativa utiliza isso, Uhum. né, para justificar a propriedade privada, né, pode ser justificada argumentativamente, né. Sim. Então, para que Para justificar qualquer ética, tu vai ter que eventualmente argumentar, sim. isso. Então, para que não haja contradição prática na argumentação, né, é preciso aceitar o direito de autopropriedade, né. Então, Uhum. então tá, Que é uma você, condição a priori da argumentação. sim. Eh, aí, daí, até aí eu concordo com o Hopper, né. Só que ele entra na seguinte questão problemática, ele afirma que pode derivar que a apropriação original não possui nenhuma ligação. Eu posso afirmar que a apropriação original não possui nenhuma ligação lógica com essas premissas. Uhum. A autopropriedade Explica. do corpo é a priori, né, como você falou, é a priori. Ok. Para que não haja contradição performativa, né, ou performática, ou como preferirem traduzir isso aí. Por outro lado, a apropriação original, né, ela não é um a priori, porque não é necessário para a argumentação funcionar. Para É. a apropriação ser legítima, é, ela, ela deveria, né, a propriedade deveria ser de todos os indivíduos. Assim, você chegar num Hum, local e se apropriar porque entendi teu você ponto. chegou primeiro, outros indivíduos não podem se apropriar daquilo. Então você estaria, como o mundo são recursos escassos, você estaria, por chegar primeiro, se apropriar ali e não deixar outro se apropriar, você estaria também roubando algo que para ser ético, deveria ser de todo, né, deveria ser de todo mundo. Para ser ético, eu Uhum. digo na forma que ele coloca que o próprio Hopper coloca sobre a Isso que ética tu tá ter dizendo, esse. isso que tu tá dizendo não é ético, tá? Porque ético seria a mesma coisa que ser justo. Só que para ser justo, todas as pessoas têm que seguir a mesma regra. E Sim. se tudo é de todo mundo, e daí é o erro fundamental, tá? Toda Uhum. ação humana requer recursos. Isso é fundamental da ação humana. Se tu não tem recursos, tu não age, certo? Sim. E se os recursos não são recursos no sentido de que eles são finitos e que eles são escassos, né? O que quer dizer que se eu comer uma maçã, tu não consegue comer essa maçã. Então, a ação humana requer consumo de recursos, porque se eu conseguisse fazer ações sem consumir recursos, por exemplo, tempo, eu conseguiria reduzir meu desconforto a zero instantaneamente. Então, recursos existem, eu tenho necessidade de consumir recursos para conseguir agir, né? E se eu criar uma ética onde todo mundo é dono de tudo, todo mundo tem o direito sobre tudo, então antes de agir, eu tenho que pedir para usar para todas as pessoas. O problema é que se os recursos, se essa regra é universal, né? Então todos os recursos são de todas as pessoas. Se a regra é essa, então eu teria que, antes de pedir para usar, porque para pedir eu faço uso do meu corpo, eu teria que pedir para a pessoa para mim usar meu corpo. Só que para mim pedir eu preciso usar meu corpo. Então eu gero um impasse. É impossível, se torna impossível de eu agir sem violar a lei, a ética que tu está propondo. Como essa é uma ética impossível de ser colocada em prática sem a violação da própria, essa é uma lei inválida. Então, necessariamente, tu tem que ter a capacidade de te apropriar de recursos. Caso contrário, tu não tem como agir. Essa Sim. é a ideia da argumentação e, portanto, da ação humana.
Tu não tem como agir se tu não tem como te apropriar de coisas, Só né? que quando E você se não tem como apropria, nunca ir em contradição sem te apropriar de coisas. E a única maneira que tu tem de te apropriar de recursos porque tu tem que criar um vínculo único, né, direto com aquele recurso. Tem que ser alguma coisa que marque esse recurso de tal forma que não seja contraditório. A palavra crucial aqui é conflito. O que é um conflito? Conflito é a imposição de duas pessoas usarem o mesmo recurso para fins distintos. Então eu não posso comer a maçã que tu comeu. Eu não posso sequer segurar a mesma maçã que tu está segurando, né? A não sim, ser que as nossas mãos se conectem entre os dedos ali, mas eu ainda não vou estar segurando a mesma parte da maçã que tu está segurando. Eu estou segurando sim, a outra metade. Então é impossível que tu. Agora, se tu pensar assim, eu quero que tu beba um gole dessa água e eu quero beber um gole dessa água, então essas tu está dando um propósito para aquele recurso, eu estou dando o mesmo propósito para aquele recurso e daí a gente consegue atingir ambos o mesmo fim, ambos os nossos fins. Então, sim. essa que é a condição fundamental, conflito. Então, se tu tem uma regra que não consegue ou que requer a violação o conflito, né, requer que o conflito exista, então ele não está resolvendo o conflito. Ele não está criando uma regra que objetivamente define quem pode e quem não pode, ou quem consegue ou quem não consegue. Porque Tá, então, fundamentalmente esse é o impasse, é o conflito. Como é que tu resolve conflitos? Como é que tu sim. impede, como é que tu diz quem consegue, quem deve, quem tem o direito e quem não tem o Isso. direito? E Aí, fundamentalmente a única forma de fazer isso é através de propriedade privada. aí É deixa eu só, é só completar, então. através da propriedade privada que tu consegue determinar. Sim, Essa pessoa pode usar esse recurso, essa pessoa não pode usar esse recurso. Essa sim, pessoa sim. fez isso, usou o recurso da outra pessoa, ela está errada. Então, a única Tá. maneira de objetivamente fazer essa determinação, o que é certo e o que é errado. Ok, até aí eu concordo com a parte, só que quando você entra na resolução de conflitos, o que que acontece? Na resolução de conflitos, você precisa universalizar, né? Algo precisa ser universal, precisa ser para todos igualmente, senão você não está resolvendo o conflito, você está dando privilégio para alguns. E o cara que chega lá e se Igualmente apropria jurídico, né? originalmente, o cara que se origina originalmente, ele está tendo um privilégio que o que vem depois, ou que, por exemplo, é uma corrida para o novo mundo. Quem já estava na frente Tá chegou. tá distorcendo Acaba que tá isso. distorcendo o valor de igual para todos. O que tem que ser igual para todos é a regra, não Sim, é a o regra. resultado. É a regra, O exatamente. resultado. Mas só A que essa regra é regra da apropriação original a não, regra é não que iguala a todos. Ela justamente ela proprietário coloca, ela coloca privilégios para quem chega primeiro. não, Quem a nasce regra não depois, é por exemplo, quem nasce depois não escuta um pode ter pouquinho. acesso ao bem que o cara já disse que é dele, Não, ou não, quem. escuta um pouquinho, olha só, Ah, tu tá fazendo um espantalho. Por isso que eu tô te pedindo pra parar, tu tá atacando um ponto que não foi feito. A regra não é quem chega primeiro. A regra é o dono, o proprietário legítimo, é o único que pode definir o que pode ou não pode ser feito. Essa é a regra. Essa regra é aplicada igualmente a todas as pessoas. Aí, dessa regra surge uma questão. Como se toma propriedade? sim. Tu tá Aí é aí que eu tô, confundindo, tu tá confundindo aí que a eu quero apropriação chegar. original. Sim, mas tu tá confundindo a apropriação original com a lei. A apropriação original não é a lei. A apropriação original é uma consequência da lei. Então, sendo que tem que existir uma forma de tomar propriedade. E essa forma de tomar Sim. propriedade tem que ser única. Ela tem que ser, ela tem que Só ser que tem que impossível de valer ser para todos. conflituosa. Se ela não vale Ela para se ela não vale não, igualmente para todos, ela é ela não tem que valer privilégio. para todos. O que tem que valer para todos é a Então ela regra, é a deixa de ser lei. A universal. lei, Então para ela ser deixa de justa, ser tem que valer para universal. todos. Não, mas aí A lei essa tem que regra valer para todos não e é a lei tem que ser universal. justa. Por exemplo, chegou, eu Mas tenho essa não é o a que lei. o que existe é que eu tenho uma ilha, só tem essa ilha com E essa lei que tu tá recursos. propondo não resolve conflitos igual, ela Não, eu não é vou uma lei explicar o válida. porquê que resolve. É assim, na minha Mas opinião, ela resolve só um por pouquinho, tu quê? entendeu? Eu entendi. Me parece que tu não entendeu uma coisa. Tu entendeu que a apropriação original não precisa ser igual para todos? Tu entendeu por quê? A apropriação original, na minha visão, ela ela é errada justamente
porque ela não Não, 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 consegue não. universalizar Tenta, os tenta, bens. tenta Os bens. responder a minha pergunta. Tenta Sim, responder a minha pergunta e entender o que eu falei, tá? sim, O que eu te perguntei é, tu entendeu por que que a apropriação original não precisa ser universal? sim. Por quê? Faz um Stillman, explica pra mim por que que ela não precisa ser universal. É, porque você está seguindo o argumento do Hopper, né? De que Não, você não, precisa não é da. porque eu tô seguindo o argumento do Popper, eu tô fazendo um argumento a priori. Eu tô estabelecendo uma sequência de fatos Uhum, lógicos, eu tô estabelecendo uma sequência de premissas, e que se tu não toma essas premissas, tu tá quebrando a cadeia lógica. sim. Aí Isso é você está específico falando tá que eu tô te partindo da descrevendo. autopropriedade, né? Para É, a chegar à autopropriedade conclusão. é necessário que tu tenha recursos para agir, porque tu consome recursos para agir, então é Sim, necessário que tu tenha capacidade de definir objetivamente quem é o dono dos recursos. sim. Para te definir objetivamente quem é o dono dos recursos, a única forma é através da lei de propriedade, é definindo objetivamente quem é o Mas dono e como quem nós não é. temos, mas como nós temos um planeta escasso, né? E Uhum. se você chegar e já tiver todo mundo que chegou primeiro já é dono, quem nasce depois, por exemplo, ou quem vem de um outro lugar, não é dono, não pode ser dono de nada. E ele não tem o mesmo direito Isso não àqueles é bens verdade. que o outro teve. Então, como é que eu tento resolver isso? Os bens são de Não, todos, os cara, recursos são de só um todos, só um só pouquinho. que. Isso Aham, não é verdade. Isso não é verdade o que tu tá falando. É possível que pessoas que nasçam depois, que digamos que todos os bens da Terra tenham sido apropriados, todos os recursos. Se uma pessoa nascer depois, ela ainda pode ter bens. Como? Ela pode trocar. O que que ela pode trocar? Ela tem um bem, ela tem o próprio corpo. E o que que ela pode trocar? Ela pode trocar o trabalho dela, o tempo dela, por outros bens. Naturalmente, a gente já faz isso hoje. E a gente nem tem todos os recursos do mundo apropriados. Como que a gente faz isso? Eu tô explicando o óbvio. É, o bebê nasce, a mãe e o pai cuidam dele até ele ter idade, ter capacidade suficiente de se sustentar sozinho. Como que eles fazem? Provendo recursos para a criança. A mãe amamenta a criança, a sim, mãe dá de cuidar para a criança, a mãe depois, quando ela está um pouquinho mais velha, dá comida para a criança, dá abrigo para a criança. Todos esses são recursos que a criança não se apropriou originalmente, mas que estão sendo trocados com ela. Por que esses recursos estão sendo trocados com o bebê? Porque o pai e a mãe quiseram trazer esse bebê no mundo e eles têm que cuidar dele agora que eles trouxeram. Então é sim. necessário que eles façam isso. Então tem uma solução para esse problema. Tu tem Não, que cuidar, cara, para não trazer uma 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 pseudo justificativa para tua ética sem fundamentar ela, sim. especialmente se essa pseudo justificativa não tá certa. É, mas por que que eu acho Então, que na verdade, o que deve existir não é uma apropriação de um bem? Porque eu acho que todos os bens devam ser de todos. Não tem por mas eu já que expliquei por o que é primeiro chegar. impossível. Não, vou explicar como é possível. É possível da seguinte forma: os bens são comuns e para você utilizar o bem, você paga um aluguel. E aí esse Mas aluguel ele é para todos. Então você tá fazendo com que os bens Tu, sejam tu, universais. Todo mundo tem direito a- aos frutos daquele bem. Se tem aquela maçã que você se apropriou e comeu sozinho e eu não posso comer essa maçã, se você utiliza esse modelo de imposto como aluguel, esse imposto vai ser repassado para todos, então eu também usufruí dessa maçã, assim como você. Então tem como ter uma propriedade sendo que ela seja imposto, sendo que ela seja baseada no aluguel, nos impostos. Não precisa necessariamente utilizar o argumento do Hopper de apropriação original, mas se que tudo é eu de acho todo mundo, tu problemático. aluga de quem? De quem é que tu tá alugando? Se tudo é de todo mundo, tu tá alugando de ti mesmo. Tu também é dono. Por que que tu tá pagando Sim, aluguel? exatamente, Tô. Você Ninguém paga aluguel. todo mundo estaria alugando. É o Só que tu não e paga pra quem, ninguém, porque de que todo mundo é dono e ninguém é dono ao mesmo tempo. Todo mundo é quem dono, fica o não, mas dinheiro? você pagando imposto, todo Dono mundo digamos que Mas tu eu paga pra quem? moro numa casa, Tu tá? Deus vulcão. Eu habito nessa casa. Então eu pago o aluguel dessa casa, né? Porque é tudo de todo mundo, mas eu habito essa casa, então eu pago o aluguel dessa casa para uma pessoa.